Nosso primeiro tema é voltado para um projeto que estimula a leitura pelas crianças, através de encontros semanais virtuais, que é o novo formato do programa de voluntariado Mira, iniciativa criada há 5 anos pela Fundação Santa Maria. Programa que antes acontecia presencialmente, precisou se adaptar para o modelo remoto por conta da pandemia. E entre os participantes, voluntários do projeto, a gente tem uma convidada especial, lembrando que esse tema está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nossa programação, ela é toda construída em cima dos ODS. Então, a entrevista a partir de agora, está atrelada ao ODS 4, que é a educação para todos, educação de qualidade para todos e todas, e por isso, ele faz parte dos 17 Objetivos da Agenda 2030 e o Sistema Sagres faz parte do Pacto Global de Mídia com a missão de atrelar os nossos conteúdos às soluções, a atividades que já colaboram com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber a coordenadora pedagógica do projeto, a Cristiane Tavares, e comigo também a Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes. Primeiro, Cristiane, seja muito bem-vinda à Sagres, uma ótima terça para você. Muito obrigada, muito obrigada. Lívia Bailão, hoje toda colorida. Seja muito bem-vinda, Lívia. Em tom maior, né, Vinícius? Usando aí as cores para levantar o astral. Boa tarde para você no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior. Cristiane, um prazer tê-la aqui conosco, muito boa tarde. Mandar um beijo também para o nosso amigo Charlie Pereira, que está fazendo aniversário hoje. Muita luz, muita coisa boa para você, Charlie. E saudar os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, desejar a todos vocês uma tarde em tom maior. Eu já faço o alerta para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela internet, quer mandar um recado, quer fazer uma pergunta, pode mandar pelo nosso chat no YouTube, youtube.com/SagresTV, e eu vou registrando aqui ao longo da nossa programação. Cristiane, eu queria que você começasse essa entrevista respondendo o que significa Mira. Por que vocês escolheram esse nome para o projeto? Ótima pergunta, Vinícius. Mira é uma palavra de origem tupi que significa coletivo, união de pessoas. E como o Mira é um projeto de leitura que pretende unir a comunidade com a escola, né? A gente trabalha com voluntários, esse nos pareceu um nome bem propício, né? Originalmente ele se chamava Lexity, se chama ainda, é um projeto que ainda acontece na Espanha, na região da Catalunha, desde 2011. Em 2016, quando ele chega ao Brasil, a equipe da Fundação SM, em parceria com o SEDAC, com a comunidade educativa SEDAC, entende que é interessante trocar o nome, colocar um nome que tenha mais sentido para a nossa realidade, para a nossa cultura, e Mira, então, uma palavra de origem tupi, que significa isso, grupo, reunião, coletivo, encontro de pessoas. Interessante. Eu não conhecia essa palavra, então eu fiquei curioso já logo de cara, assim, Mira. E é Mira com Y, né? É, M-Y-R-A, Mira. E mira também de olhar, de mirar, né, nos remete a essa questão também de olhar. O Vini... Oi? De alvo? Eu pensei mais sobre o aspecto assim de estar atento, de olhar ao redor, de perceber, né, as coisas. Vinícius, queria perguntar um negócio para Cristiane. Pode ir. Posso emendar aqui? Pode. Então, Cristiane, você nos disse sobre o nome, né, o sentido dessa palavra em tupi, muito bacana. E aí, a concepção do projeto, né? Como isso veio? Isso já é uma coisa inspirada em algo que acontecia na Espanha, na Catalunha? Como que a instituição, né, a fundação, a comunidade se uniram para poder desenvolver essa ideia com as nossas crianças, com as crianças brasileiras? Vamos lá, então. Ele existe desde 2011, então, na região da Catalunha, na Espanha, com o nome Lexity.
Lá ele acontece numa parceria da Secretaria de Educação Local com a Fundação Jaume Bofill. Em 2011, a equipe da Fundação SM faz uma viagem até a Espanha e conhece então esse projeto e faz essa parceria, traz o programa para cá, né? Trazendo para cá, além da troca do nome, né, do Mira, foi necessário fazer uma adaptação no material que é usado lá, porque o programa Mira Juntos pela Leitura é um programa que conta com a parceria de escolas públicas, voluntários, né, da sociedade civil, e a equipe da Fundação SM e do SEDAC. Então, unindo essas três equipes, se decidiu também fazer uma tradução do material, então tem um material voltado para o voluntário, que é o caderno do voluntário, um material para a escola, um material para a família das crianças que participam do Mira. Então esse material foi traduzido e adaptado com algumas indicações de livros e de situações de leitura mais comuns aqui na nossa cultura, né? Bacana. E Cristiane, como é que é o funcionamento? É voluntário? As pessoas, como é que as crianças participam desse processo de leitura? Né? Como é que vocês estimulam, até antes, como estimular crianças a esse modelo, né? a ler, que é uma coisa tão importante? A gente vê as imagens aí para quem está acompanhando, vários encontros, vários registros desse trabalho que vocês desenvolvem. O quanto tem sido dificultoso inserir as crianças ao hábito da leitura em meio à tecnologia, a uma demanda audiovisual muito forte, a muitas vezes elas não se interessarem por tantos assuntos que não estejam, vou usar um termo bem digital, dentro da sua bolha, né? Como vocês têm percebido esse momento e que tipo de soluções vocês têm enxergado para até ajudar, de repente, pais que estão nos acompanhando? Então, acho que é importante contar um pouquinho do histórico, né, do Mira e como que a gente fez, então, essa adaptação para os encontros que aconteciam presencialmente até o ano passado e esse ano passaram a acontecer à distância, né, no formato online. Então, desde 2016, o Mira acontece aqui no Brasil e ele acontece em parceria com escolas das redes públicas de São Paulo, né? Foi feito um edital para que essas escolas se inscrevessem, as escolas interessadas se inscreveram. Atualmente, a gente tem 3 escolas parceiras, 2 municipais e 1 estadual. As crianças que são selecionadas para trabalhar, para participar das sessões do Mira, elas são crianças de 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental, né? Então, a gente privilegia justamente esse momento que a criança está saindo do Fundamental 1, ingressando no Fundamental 2, tendo, então, mais acesso à tecnologia, né? Ao uso de celular, enfim, e que ela está passando para a pré-adolescência. Então, é um momento que algumas pesquisas já indicam isso, que as crianças costumam diminuir um pouco o interesse pela leitura ou a quantidade de livros que leem. Os professores do Fundamental 2, por sua vez, também leem menos para os alunos, via de regra, né? Imaginam que eles já são autônomos e que eles podem ler sozinhos. Então, a gente seleciona esse perfil, crianças de 4º, 5º e 6º ano. Para selecioná-las, a gente faz uma avaliação, né? Uma avaliação de leitura. Isso tudo é combinado com a escola, então a gente vai até a escola, conversa com a equipe gestora, direção, coordenação, faz avaliação com as crianças. A partir da correção da nossa equipe, a gente volta para a escola e conversa com os professores, porque o Mira não é um programa de alfabetização, né, Vinícius? O Mira é um programa para melhorar a competência leitora de crianças que já são alfabetizadas, mas que, apesar de estarem alfabetizadas, apresentam alguma dificuldade na fluência leitora e principalmente na compreensão leitora. Então, a gente volta para a escola e diz quais são as crianças que a gente selecionou, os professores palpitam, sugerem, e aí, então, a gente começa as sessões de leitura, que são sessões que duram, em média, 1 hora, em que um voluntário faz leituras, lê junto, pode ser ele fazendo a leitura, às vezes a criança lendo, por 1 hora. Isso no modelo presencial,
acontecia com o voluntário indo até a escola e encontrando a criança no horário de aula mesmo. Ela saía 1 hora da aula para fazer essa sessão de leitura com o voluntário ou com a voluntária. A gente fez assim até o ano passado e esse ano estávamos prontos, né? Prontas para fazer da mesma forma quando chegou então a pandemia e a gente teve que fazer uma adaptação, porque as escolas continuam fechadas, né? Algumas estão abrindo apenas turnos no contraturno, para algumas atividades recreativas. Então, as crianças estão em casa. A gente teve que fazer uma pesquisa primeiro com as famílias e com as escolas para ver o acesso que as crianças tinham à internet e a equipamentos nos quais elas pudessem fazer as sessões, né? A gente privilegiou manter as sessões sempre um voluntário e uma criança. Isso para nós é algo bem precioso, porque um voluntário e uma criança, ele tem condição de acompanhar bastante ali e estabelecer um bom vínculo, um vínculo de confiança, para que essa criança se sinta à vontade para ler, para falar das suas preferências. Então, a primeira dificuldade que a gente encontrou nesse modelo online foi que a maioria das crianças de escola pública do Brasil não tem um bom acesso à internet, como a gente sabe, né? Não tem um equipamento, um computador, um notebook, um tablet. A maioria das crianças que acompanham as sessões hoje fazem isso pelo celular, né? Então, elas têm um celular e ali elas entram numa sessão online para encontrar o voluntário. Então, a gente fez essa primeira adaptação, que foi transformar as sessões em sessões online. Quando a gente descobriu quais as crianças que tinham condição, porque tinham um acesso regular à internet para poder entrar uma vez por semana e fazer a sessão, a gente então estabeleceu as parcerias com os voluntários e deu início às sessões. A segunda dificuldade que a gente teve, o segundo desafio, foi que, acontecendo à distância e a gente não estando na escola, a gente não tinha acesso aos livros, né? Aos livros que estavam na biblioteca. As cenas que a gente está vendo aí são cenas da sala de leitura de uma das escolas ou da biblioteca, né? Então, as crianças estariam nas suas casas, os voluntários na casa deles, e nem todas as crianças também têm um acervo de livros que elas pudessem consultar e ler. Então, o que a gente fez foi enviar para as duplas de voluntário e crianças um kit com livros. O primeiro kit que seguiu foi um kit de livros da Edições SM, né? Já que o projeto é da Fundação SM. Então, voluntário e criança receberam o mesmo livro. Então, eles tinham o mesmo livro para ler juntos ali durante a sessão. E agora, quando a gente ampliou um pouco mais a quantidade de duplas, a gente fez o empréstimo dos livros da biblioteca e da sala de leitura das escolas. Então, com todo o cuidado, como vocês acabaram de apresentar no início do programa, né? De higienização desses livros, de retirada das famílias. As famílias foram até a escola retirar o kit de livros com máscara, usando álcool em gel, levaram esses livros para as crianças. Os voluntários também receberam o mesmo kit e eles estão fazendo as sessões com livros em comum, né? Que eles podem ler juntos numa situação que a gente chama de leitura compartilhada. Cristiane, então, essas foram algumas soluções. Vinícius. Você está comentando e eu sei que eu não posso pegar a minha vida, minha experiência como referência, porque me considero privilegiado diante de cenário de várias pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Você foi comentando, eu fui vendo assim, minha mãe sempre leu comigo e meu pai sempre leu jornal comigo, então eu lia o contrário, né? Eu lia muito jornal com meu pai. Então, o hábito da leitura eu aprendi em casa, nesse ambiente familiar. A família precisa reassumir, os voluntários acabam fazendo o papel que seria do pai, da mãe e de algum outro familiar para esse estímulo à leitura? Olha, Vinícius, na verdade, a gente entende que tem até um provérbio africano que a gente usa muito nas situações de formação dos voluntários no Mira, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, né? Então, a gente entende que essa responsabilidade, ela é uma situação de corresponsabilidades, né? O Mira entende que a escola é o primeiro lugar responsável pela formação leitora das crianças, né? As crianças aprendem a ler na escola, elas desenvolvem suas competências leitoras na escola. Então, o Mira em nenhum momento pensa em substituir, por exemplo, a ação do professor,
É uma ação paralela, mas é fundamental que o professor continue fazendo o seu planejamento e realizando as suas leituras também com as crianças que estão no Mira. A família, sem dúvida, é um apoio importante, né? Mas a gente também sabe da situação da maioria das famílias brasileiras, né? A gente vive num país de extrema desigualdade social, as crianças, especialmente que estão em escolas públicas, a família, às vezes, os pais e as mães trabalham em 2, 3 jornadas, né, ao longo do dia, mal conseguem estar com os filhos na hora das refeições, por exemplo, dirá para à noite sentar e ler junto um livro ou acompanhar as lições. Algumas fazem isso mesmo com muita dificuldade, mas não é algo que a gente possa, digamos assim, cobrar da família, né? Então, os voluntários, eu diria que eles não substituem nem o professor e nem a família, eles se somam a esses dois atores, né? Essas duas instituições, família e escola, e vem um voluntário, que é um cidadão, né? Que também está preocupado com a formação leitora de todos os outros cidadãos, né? E que vem, então, passa por uma formação, isso é importante dizer. Qualquer pessoa pode ser voluntária do Mira, maior de 18 anos, desde que goste de ler, tenha disponibilidade para estar uma vez por semana, durante 1 hora, lendo com uma criança. E aí ela passa por uma formação, né? Como é que é ler junto? Que tipo de leitura pode se fazer? Quais leituras vão potencializar mais esse encontro, não é? Então, é uma soma mesmo. A gente entende que é um ótimo momento de encontro da comunidade com a escola, né? Essa junção comunidade e escola, ela precisa acontecer mais, inclusive, né, no nosso país. Então, acontece de um modo muito feliz no Mira, né? Mesmo quando os voluntários agora estão em casa e as crianças em casa, a gente continua tendo a escola como ponte entre o voluntário e a criança. Então, a escola é que passa para o voluntário o link da sessão, né? A escola avisa a gente quando a criança tem algum problema e não vai poder entrar na sessão, os livros estão vindo da escola, então valorizar a escola, nesse momento em que as crianças estão sem esse direito, né, de estar indo até a escola, de estar lá compartilhando conhecimento, encontrando seus colegas e seus professores, então é um jeito da gente trazer a escola um pouco para casa, pelo menos com esse kit de livros que vem da própria escola, né? E é bonito, né, Vinícius? A gente viu várias cenas, né, Cristiane, de voluntários lendo, e uma senhora já numa idade bastante avançada ali, toda dedicada, né, com uma criança. Realmente parece que vai humanizando todo mundo, tanto a criança que recebe aquela experiência do adulto, quanto o adulto que cuida da sua criança através daquela outra criança com quem ele está ali em contato, né? Então, é muito bonito mesmo. Cristiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais outras, assim, dificuldades vocês vão encontrando nessa caminhada? Eu vou perguntar por quê. A gente entrevistou um líder, né, um empreendedor social, cujo trabalho da instituição dele é a saúde visual. E aí existe uma estatística que grande parte das pessoas desde a escola não sabe ler por dificuldade visual, né? Vocês têm visto isso, né, no trabalho de vocês, em contato com as crianças? Eu fiquei curiosa para ver. Sim, Lívia, eu queria só voltar ao seu comentário anterior, porque você falou uma coisa que para nós é um princípio muito importante, que é esse do encontro intergeracional que acontece no Mira, né? Então, a gente tem, sim, muitos voluntários e voluntárias que são pessoas aposentadas e que têm condição de dedicar uma vez por semana no horário de aula, que é o horário comercial, que muita gente está trabalhando, esse tempo para ler com as crianças. E agora, nas situações de sessões à distância, é muito bonito ver as crianças ensinando, né, os adultos, olha, não, mas você quer ativar o microfone? É aqui. Você quer compartilhar a tela? É assim que faz, né? Porque elas dominam, né? Tem muito mais facilidade, já estão acessando há muito mais tempo. Então, esse encontro intergeracional é uma característica do Mira que se acentuou nesse momento das sessões online, né? Isso ficou muito bonito de ver. A gente já encontrou, sim, Lívia, esse tipo de dificuldade, crianças com, não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas crianças com dificuldade, com alguma deficiência visual, e que às vezes, infelizmente, a escola não tinha percebido, porque não acompanha ali tão de perto, e o voluntário, ao sentar com a criança e fazer a leitura ali bem de pertinho, notou que a criança tinha uma dificuldade, acabou encaminhando isso para a escola. Sim, a gente encontra isso, já encontramos algumas vezes.
os voluntários Mira ficam muito atentos, né, às dificuldades todas que as crianças apresentam e também às suas conquistas, né, sem dúvida, mas então essa dificuldade às vezes visual ou às vezes não ter acesso a muitos livros, não conhecer muitos autores, né, não conhecer muitos gêneros, gostar mais de... O Vinícius até tinha falado isso antes, né? Gostar de fazer a leitura na tela, né? Então a gente fez questão esse ano de também entregar para as crianças o kit do livro impresso, né? Porque ela já está há muito tempo diante da tela, ela está fazendo aula à distância na escola, olhando, ficando horas diante da tela, né? Ela já fica naturalmente muito tempo diante do celular. Então a gente achou bacana resgatar nesse momento a situação dela ter o livro impresso em mãos. E também tivemos que fazer uso um pouco, nos inteirar um pouco mais, esse foi um desafio para a equipe, do que existe de material disponível para leitura digital. Então, livros digitais, né? Aplicativo literário, que era até uma coisa que eu nem sabia que existia, enfim. Então, a gente foi atrás de recursos, porque uma hora o kit de livros vai terminar e a gente vai precisar ir atrás de outras coisas, então... também ver o que as crianças trazem e a gente oferecer para elas material de qualidade nesse universo que elas já navegam tanto, que é o universo da internet, o universo digital, né? E está tudo interligado, né? A saúde visual, a saúde nutricional e a capacidade, né, intelectual. É muito interessante. Parabéns, parabéns pelo projeto. Muito bom obrigada. Mesmo. Muito bom. Obrigada mesmo. Pelo espaço. Cristiane, nosso tempo vai se esgotando aqui, mas eu gostaria que você fizesse o reforço, ainda mais agora online, podemos ter voluntários do Brasil inteiro no programa, no projeto. Então, que faça o convite para que haja mais voluntários, porque eu tenho certeza que há muitas crianças querendo ler coisas diferentes e aprender coisas novas. E há muitos adultos querendo também partilhar com as crianças, né? Ser esse veículo. Ótimo, então vou fazer o convite. A gente deve abrir inscrições, na verdade, para os voluntários se inscreverem para o Mira em 2021, mas essa inscrição já é possível de ser feita pelo site que está aparecendo aí na tela agora, www.programamira.org. Entrando no site, vocês vão ter mais detalhes do Mira, né, do funcionamento, e lá tem um espaço para quem deseja ser voluntário fazer a sua inscrição. A gente vai abrir novas vagas para as duplas em 2021. Além das 3 escolas que a gente acompanha em São Paulo, a gente tem também o que a gente chama de pontos Mira, que são instituições, então pode ser uma ONG, pode ser uma biblioteca, são instituições que se interessam em levar o Mira para as crianças que atendem. Então, às vezes, tem uma ONG que atende as crianças no contraturno e que gostaria de fazer sessões de leitura. A gente também apoia essas instituições. Hoje a gente tem 4 pontos Miras em São Paulo, que atendem um número bom também de crianças. Então, tanto para quem deseja ser voluntário, como para quem deseja levar o Mira para sua escola, para sua biblioteca, para sua instituição, pode entrar em contato com a gente através do site e a gente vai dar todo o encaminhamento. Serão muito bem-vindos e bem-vindas. Aí na tela a gente acompanha o site, né, do Mira, já juntos pela leitura, né, o site o programamira.org, e a gente dando destaque aí para a página principal do site de vocês. Cristiane, muito obrigado pela sua participação, pela presença e por compartilhar tantas soluções, que esse é o nosso objetivo aqui dentro do programa, compartilhar soluções e alternativas. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, Lívia. Muito obrigada. Bom, ouvimos a Cristiane Tavares, ela que é coordenadora pedagógica do projeto Mira, a gente falando sobre o programa de voluntariado Mira, né, que atua com o objetivo de estimular a leitura pelas crianças. Mais uma boa iniciativa, mais uma grande iniciativa que a gente apresenta como solução para você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet e pela TV aberta.